Sejam todos muito bem-vindos ao webinar As 7 Ferramentas da Qualidade. O webinar de hoje será realizado por Camila Cristino, engenheira de alimentos e analista de produto e mercado na Soft Expert. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, meu nome é Camila Cristino e eu sou analista de produto e mercado aqui na Soft Expert. Hoje estou aqui para falar sobre as 7 ferramentas da qualidade. Você já conhece elas? A capacidade de identificar e resolver problemas relacionados à qualidade de forma rápida e eficiente é essencial para qualquer pessoa que trabalhe com a garantia da qualidade ou se preocupe com a melhoria de processos. Com as 7 ferramentas básicas da qualidade, você pode gerenciar facilmente a qualidade de seu produto ou processo, independente do setor em que atua. Neste webinar, vou mostrar um pouco sobre cada uma dessas ferramentas de gerenciamento de qualidade e apresentar alguns exemplos para você conseguir começar a usar aí na sua empresa. Vamos lá? Vamos começar falando onde e como surgiram essas ferramentas. Elas foram originalmente desenvolvidas pelo professor japonês de engenharia Kaoru Ishikawa. A implementação se iniciou no Programa de Treinamento Industrial do Japão durante o período de pós-guerra no país. Nessa época, diversas empresas começaram a considerar o controle estatístico de qualidade como meio da garantia da qualidade. Seu objetivo era implementar ferramentas básicas e fáceis de usar que trabalhadores de qualquer formação pudessem implementar sem ter um treinamento extensivo. Desde então, essas ferramentas são consideradas o padrão ouro para solucionar vários problemas de qualidade. Aliás, segundo o próprio Dr. Ishikawa, essas ferramentas simples podem resolver 90% dos problemas de qualidade de uma empresa. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre cada uma dessas 7 ferramentas, começando pelo histograma. Os profissionais da área de qualidade geralmente têm a tarefa de analisar e interpretar o comportamento de diferentes grupos de dados, a fim de alcançar uma qualidade assegurada. É aqui que ferramentas como o histograma entram em ação. O histograma pode ajudá-lo a representar a distribuição de frequência dos dados de forma clara e concisa entre os diferentes grupos de uma amostra, permitindo assim a identificação rápida e fácil de melhorias em seu processo. Com uma estrutura semelhante a um gráfico de barras, cada barra dentro de um histograma representa um grupo, enquanto a altura da barra representa a frequência dos dados desse grupo. O gráfico de distribuição de frequência de histograma é amplamente utilizado no processo de solução de problemas Six Sigma. Os histogramas são particularmente úteis ao dividir a frequência de seus dados em categorias como idade, dias de semana, medidas físicas ou qualquer outra categoria que possa ser listada em uma ordem cronológica ou numérica. Bem, a próxima ferramenta é a estratificação. A análise de estratificação é uma ferramenta da garantia da qualidade usada para classificar dados, objetos e pessoas em grupos separados e distintos. Separar seus dados usando estratificação pode ajudá-lo a determinar seu significado, revelando assim padrões que podem não ser visíveis quando são agrupados. Esteja você olhando para equipamentos, produtos, turnos, materiais ou até mesmo dias de semana. A análise de estratificação permite que você entenda seus dados antes, durante e depois da sua coleta. Para aproveitar ao máximo o processo de estratificação, considere quais informações sobre a fonte de seus dados podem afetar os resultados. Assim, certifique-se de configurar a sua coleta de dados para que essas informações sejam incluídas. Neste exemplo de gráfico de estratificação, podemos ver 2 variáveis de escolha livre nos eixos x e y e os resultados dos dados do grupo analisados que estão espalhados. Em algumas literaturas, a ferramenta de estratificação é substituída pelos fluxogramas, então eu achei interessante trazê-los aqui nesse webinar também. Bem, o fluxograma é um diagrama que expressa um determinado processo ou fluxo de trabalho de forma sequencial, gráfica, simples, objetiva e muito direta. Essa representação é feita a partir de figuras geométricas que simbolizam etapas de um determinado processo e são ligadas por setas que indicam a direção e a sequência a ser seguida. O objetivo é estabelecer uma gestão à vista de forma a facilitar o entendimento das etapas que compõem o processo.
Este é um exemplo tradicional de fluxograma de blocos, um dos mais simples e mais utilizados para representar processos simples. A próxima ferramenta é chamada de folhas de verificação. Elas podem ser usadas para coletar dados quantitativos ou qualitativos. Geralmente, no caso dos quantitativos, são chamadas de folhas de contagem. Bem, uma folha de verificação coleta dados na forma de marcas de verificação ou contagem, que indicam quantas vezes um determinado valor ocorreu. Assim, você consegue identificar rapidamente defeitos ou erros em seus processos ou produto. Ela auxilia também para a identificação de padrões de defeitos e até causas de defeitos bem específicos. Como tem uma configuração simples e gráficos fáceis de ler, as folhas de verificação facilitam o registro de dados preliminares de distribuição de frequência ao medir processos. Este gráfico pode ser usado como uma ferramenta preliminar de coleta de dados ao criar histograma, gráficos de barras ou outras ferramentas da qualidade. Em qualquer folha de verificação, você verá que os dados são representados como uma verificação ou uma marca de contagem. Cada marca de seleção mostra o número de vezes que o valor ocorre. Veja a seguir um exemplo de folha de verificação. Aqui, você consegue ver que se trata de uma planilha simples, onde os defeitos se encontram no lado esquerdo e acima, incluindo o período de tempo. Por exemplo, dias da semana. E então, dentro de cada célula, possui as contagens de cada vez que aquele defeito foi apresentado no processo. Por fim, é feita a soma de todas as contagens. Bem simples, né? Agora vamos falar de uma ferramenta amplamente conhecida chamada de diagrama de causa e efeito. Ela também é conhecida como espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Esse diagrama ajuda os usuários a identificar os vários fatores ou causas que levam a um efeito, geralmente representada como um problema a ser resolvido. Nomeada por sua semelhança como uma espinha de peixe, essa ferramenta de gerenciamento da qualidade funciona definindo um problema relacionado à qualidade ao lado direito do diagrama, com causas raiz individuais e subcausas se ramificando à esquerda. Aqui, a técnica de brainstorm é usada para a identificação de causa potencial. A seguir, veja como é desenhado o diagrama. As causas e subcausas geralmente são agrupadas em 6 grupos principais, incluindo medições, materiais, mão de obra, meio ambiente, métodos e máquinas. Essas categorias podem ajudá-lo a identificar a origem provável do seu problema, mantendo seu diagrama estruturado e muito organizado. A quinta ferramenta é o gráfico de Pareto. É comum de se ouvir que o gráfico de Pareto opera de acordo com a regra 80-20. Isso significa que em qualquer processo, 80% dos problemas vem de 20% das causas. E os restantes dos 20% dos problemas são causados por 80% de muitas causas menores. Portanto, você pode dizer com segurança que a ferramenta ajuda a entender e trabalhar nos fatores relativos que têm mais impacto. O Dr. Ishikawa menciona que deve ser o primeiro passo para fazer as melhorias. O diagrama de Pareto também é um gráfico de barras, sendo um tipo de histograma. Mas o que o diferencia dos demais é que você consegue saber qual problema de qualidade deve ser priorizado primeiro. No gráfico de Pareto, você verá que o eixo horizontal representa um número de itens com defeitos. Na extrema esquerda está a barra mais alta, que fica cada vez mais curta à medida que você se move para a direita. O eixo vertical mostra o número ou as causas dos defeitos de cada item. Há ainda uma linha que representa o total cumulativo. Bem, das 7 ferramentas da qualidade, o diagrama de dispersão é mais útil para representar a relação entre 2 variáveis, o que é ideal para profissionais da garantia da qualidade que tentam identificar uma relação de causa e efeito. Com valores dependentes do eixo Y no diagrama e valores independentes do eixo X, cada ponto representa um ponto de intersecção em comum. A variável independente também é chamada de parâmetros controlados. Quando unidos, esses pontos podem se destacar a relação entre as 2 variáveis. Caso haja uma correlação, ela pode ser positiva ou negativa.
Os diagramas de dispersão são muito úteis para definir relações entre defeitos de qualidade e suas possíveis causas, como ambiente, atividade, pessoal, dentre outras. Ao entender essa correlação e como uma variável pode influenciar a outra, podemos determinar o melhor uso dela para melhorar a qualidade e a produtividade da nossa empresa. Bem, chegamos na última ferramenta, os conhecidos gráficos de controle. Esta ferramenta ajuda a determinar se um processo é estável e previsível ou não, facilitando a identificação de fatores que podem levar a variações ou defeitos. Os gráficos de controle usam uma linha central para representar uma média, bem como uma linha superior e inferior para representar os limites de controle superior e inferior, com base em dados já coletados no passado. Ao comparar o histórico com coletas de seu processo atual, você pode determinar se atualmente seu processo é controlado ou afetado por variações específicas. O uso de um gráfico de controle pode economizar tempo e dinheiro da sua organização, ao prever o desempenho de processo, principalmente em termos do que seu cliente ou organização espera do produto final. Agora, aproveitando sobre o assunto de ferramentas da qualidade, eu quero apresentar para você a nossa solução para a gestão da qualidade. O SoftExpert Excellence Suite é um software para a gestão completa da qualidade por meio de processos automatizados e altamente interativos, adaptado às práticas de negócio, produtos e operações específicas de cada organização. Com uma plataforma de soluções modular e escalável, a ferramenta integra todas as principais iniciativas da qualidade, incluindo mapeamento de processos, informação documentada como POPs, instruções de trabalho, registros, relatórios de não conformidade, ações corretivas e preventivas e KPIs. A solução também auxilia na gestão de outras importantes atividades, como gerenciamento de fornecedores, inspeção de qualidade, gestão de mudanças, reclamações de clientes, auditorias de qualidade, controle de treinamentos e desenvolvimento de competências, riscos e controles de qualidade, aumentando assim a agilidade e robustez do SGQ. A seguir, vou trazer um detalhamento maior sobre alguns dos componentes que têm tudo a ver com o tema que eu trouxe aqui nesse webinar. Bem, dentro do componente de controle estatístico de processos, o CEP, é possível coletar e analisar dados facilmente, permitindo o monitoramento do desempenho, bem como alcançando melhorias sustentáveis na qualidade e na rentabilidade. A solução usa controles gráficos como ferramenta principal. Ela foi especificamente projetada para ser escalável, o que significa que não são necessárias mudanças na arquitetura quando são adicionados novos usuários, processos, categorias de dados, relatórios específicos e integração com qualquer outro módulo da SoftExpert ou nova fonte de dados. O SoftExpert CEP auxilia as organizações a melhorarem a qualidade geral e reduzir os custos e riscos enquanto atende aos requisitos estabelecidos por normas internacionais, como a ISO 9001, a IATF, a FDA, dentre outras. O componente SoftExpert Processo é uma ferramenta de modelagem e análise de processo visual, fácil de usar e avançada que ajuda as empresas a compreender, documentar e implementar processos de negócio e operacionais da melhor forma possível. Com um conjunto abrangente de ferramentas, o software permite que os usuários modelem o fluxo de processo, escrevam as regras de negócio, conectem aplicativos existentes e construam interfaces para interação humana. Através de seu repositório central, a solução permite que vários usuários trabalhem no desenvolvimento e manutenção dos modelos de processo simultaneamente. Além disso, o sistema web torna o conhecimento dos processos de negócio permanentemente acessível aos usuários. Este repositório corporativo garante uma navegação simples através de vários níveis de hierarquia de processos. Após a modelagem dos seus fluxogramas, o componente SoftExpert Workflow auxilia na automação de seus processos. O software promove a colaboração, permitindo que os membros de equipe se comuniquem e compartilhem informações sobre os processos a todo momento. Ele notifica as partes interessadas e garante que as regras de negócio sejam seguidas para minimizar erros, eliminar tarefas repetitivas e reduzir o desperdício. Fornecendo ferramentas para
monitorar e analisar processos de negócio, o Soft Expert Workflow garante total visibilidade e controle sobre o que acontece na empresa, além de revelar gargalos e oportunidades de melhoria. Não importa o tamanho da sua empresa, tenha certeza de que a automação dos processos de negócio aumentará a produtividade e a eficiência das operações. Outro componente que tem tudo a ver com o tema deste webinar é o Soft Expert Problema. Ele é um software desenvolvido para ajudar a identificar as causas raiz de problemas relacionados a qualquer área da sua empresa, identificando os reais aspectos que podem impactar a qualidade de seus serviços e produtos. Problemas são solucionados com mais eficiência quando a causa raiz é identificada, corrigida ou eliminada, ao invés de simplesmente remediar os sintomas mais aparentes. O Soft Expert Problema oferece as ferramentas necessárias para ajudar sua organização a investigar qualquer tipo de não conformidade. A solução está alinhada com os elementos-chave das mais abrangentes normas e boas práticas do mercado. Ela oferece formulários, regras de negócio e fluxos de processo 100% customizáveis para se adequar às necessidades específicas de cada organização, incluindo a integração com ferramentas de chatbot para automatização de registros e acompanhamento de ocorrências. Por último, o componente que vou trazer para você aqui é o Soft Expert Analytics. Por meio dele, qualquer pessoa pode se conectar facilmente com os dados, visualizando e criando visões interativas e compartilháveis. A ferramenta permite identificar tendências e padrões de comportamento de uma massa de dados que aparentemente parecia ser indecifrável. Os usuários podem organizar e ordenar seus dados, realizar comparações e extrair informações relevantes que podem ser de uso inestimável para a organização. A solução indexa e compreende as relações entre todos os valores incorporados aos dados, para que possam ser explorados em qualquer direção que a intuição do usuário tome, identificando rapidamente insights antes do que estavam ocultos. Não há modelos de dados ou consultas pré-definidas para limitar as possibilidades. Ou seja, o céu é o limite. O Soft Expert Analytics também funciona como uma camada de apresentação integrada, robusta e flexível para todos os recursos da solução da Soft Expert, incluindo estatísticas, análises preditivas, consultas, comparações, etc. Os resultados podem ser publicados em dashboards interativos, proporcionando análises visuais em tempo real para todos. Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou com o nosso time de vendas, caso tenha alguma dúvida sobre a nossa solução. Obrigada pela atenção e até a próxima! Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade!